Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula, dessa vez com cálculo estequiométrico, casos especiais. Nós vamos trabalhar aqui reagente limitante em excesso, rendimento, pureza, tá? Mas o conselho que eu dou a vocês nesta aula, peguem seus cadernos, anotem, porque aqui a gente vai trabalhar cálculo mesmo e é necessário bastante atenção. Os cálculos são simples, o detalhe maior está na interpretação. Vamos lá? Bem, vamos à primeira questão. Tá? É uma questão do Enem. Na verdade, vão ser todas aqui do Enem, para vocês verem a importância de se compreender o cálculo estequiométrico. Tá? Vamos colocar aqui, questão 1. Diz assim: na busca por ouro, os garimpeiros se confundem facilmente entre o ouro verdadeiro e o chamado ouro de tolo, que tem em sua composição 90% de um minério chamado pirita, FeS2. Apesar do engano, a pirita não é descartada, pois é utilizada na produção do ácido sulfúrico, que ocorre com rendimento global de 90%, conforme as equações químicas apresentadas. Considere as massas molares. Então, pessoal, aqui foi dada a massa de cada um, tá? E aí a gente vai utilizar essas reações aqui, ó. 4FeS2 mais 11O2, formando 2Fe2O3 mais 8SO2. Segunda equação, 2SO2 mais O2, formando 2SO3. Terceira equação, SO3 mais H2O, formando H2SO4. Reações consecutivas. Então, aqui vai envolver os três, pessoal. Reações consecutivas, pureza e rendimento. Qual é o valor mais próximo da massa do ácido sulfúrico em quilograma que será produzida a partir de 2 kg de ouro de tolo? Então, tem que pegar as três equações, certo? Neste caso aqui, deixa eu só, para ter mais espaço, pegar as três equações, a gente tem que reduzir a uma só. Para isso, a gente vai precisar manipular algumas coisas, tá? Então, vou anotar aqui, ó. 4FeS2 mais 11O2, formando 2Fe2O3 mais 8SO2. Segunda, 2SO2 mais O2, formando 2SO3. Terceira, SO3 mais H2O, formando H2SO4. Você vai fazer o que? A gente precisa primeiro cancelar e depois somar. Tá bem? Como é que faz isso? Para cancelar, você precisa ver elementos em comum nos reagentes e nos produtos. Nas três, veja bem. Na primeira eu tenho aqui, ó, SO2. Só que aqui eu tenho 8 e aqui eu tenho 2. Então eu vou multiplicar essa equação por 4 para no final aqui ter 8, certo? Só que não multiplica aqui só 4 vezes 2, multiplica toda a reação por 4. E aí, ó, o que é que vai acontecer? Ao invés do 2 aqui, eu vou ter 8, que é 2 vezes 4. Aqui 4 e aqui 8, certo? Só colocar o sinal de mais aqui. E aí, vou colocar outra cor aqui para a gente ver a segunda. Ó, aqui tem SO3 e SO3, só que aqui tem 8. Então, eu tenho que multiplicar essa equação agora por 8. Aí aqui vai ficar 8, 8 e 8. Ok? Consequentemente, eu tenho que cancelar agora. Vamos aos cancelamentos. Aí agora, ó, desse lado com esse lado cancela. Aí esse outro com esse outro cancela. O resto, pessoal, aí a gente agora faz a soma. Que fica assim, ó. 4FeS2 mais 11O2 mais 11 não, né? 11 mais 4, ó, 15. 15O2 mais 8H2O. Isso aqui nos reagentes. Produto. 2Fe2, Fe2O3 mais 8H2, eita, não vai dar, né? SO4. Eu vou apagar essa parte toda, certo? Qualquer coisa vocês voltam um pouco. E aí eu vou colocar só a equação que eu fiz agora. Só pegando aqui
meu rascunho, ó, 4FS2 mais 15O2 mais 8H2O, formando 2Fe2O3 mais 8H2SO4, certo? Quais são os dados da questão? Primeiro, ele quer a massa de ácido sulfúrico. Vou colocar aqui, ó. Ele quer a massa do H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Mas ele quer baseado nessa massa aqui de FeS2, de ouro de touro, em 2 quilos, tá? Só que tem pureza, certo? Quem é que é a pureza? Ó, 90% de FeS2, 90%. E rendimento, ele quer isso aqui com rendimento de 90%. Tá aqui, ó, certo? Vou precisar utilizar tudo isso aqui. Mas vamos lá. Vamos fazer aqui. Então ele quer, baseado em 2 kg disso aqui, ele quer a massa disso aqui. Certo? Então, vamos ver o caso aqui na questão se é em quilo. Ó, em quilo, né? Aí você pode pensar, tem que transformar tudo para quilo? Calma, vamos fazer aqui. Primeiro a gente vai ver a proporção estequiométrica aqui, ó. 4 e aqui 8. Então, 4 mols de FeS2 vai formar 8 mols de H2SO4. Esse valor multiplica pela massa molar, que ele deu aí, ó, 4 vezes 120, que é o FeS2, gramas. E aqui 8 vezes H2SO4, 98 gramas. Isso aqui é o que é dado no problema. No problema não, na reação. Aí o problema, ele diz o seguinte agora. Vou colocar até de outra cor, para que vocês possam compreender. O problema, ele dá da seguinte forma. Deixa eu só fazer aqui esse cálculo, né? 4 vezes 120 dá 480. E aqui 8 vezes 98 dá 784 gramas. E agora o problema, ele diz, ele quer em 2 quilos quanto de ácido sulfúrico. O professor não precisa converter? Não vai precisar. Aí vamos lá, o que é que ele vai utilizar? Pureza e rendimento, né? Pureza de quem, pessoal? Do FeS2. Então aqui, ó, eu multiplico a massa dada pela pureza. 90%, que é igual a 0,9. Certo? Rendimento. Eu multiplico a massa do ácido pelo rendimento. 0,9 também, que é 90%. E agora eu faço os cálculos, né? Então, ó, fazendo os cálculos aqui. X vai ser igual. Tudo isso aqui, ó. 0,9 vezes 2 vezes 784 vezes 0,9 dividido por 480. Fazendo esses cálculos, o valor vai dar 2,6 quilos, tá? Então, vamos ver aqui as respostas. Daqui a pouco vai aparecer tudo isso, né? 2,6, letra C de casa. Certo? Pessoal, mais uma vez, qualquer dúvida, parem a questão. Veja que é interpretação. Tem cálculo? Claro que tem cálculo. Mas ele não é tão difícil, tá? Ah, aí eu disse o seguinte, por que é que ficou tudo isso por isso? Porque aqui, pessoal, é uma regra de 3, ó. Meios pelos extremos, certo? Por isso que ficou dessa forma. Qualquer dúvida, voltem à questão e vocês vão compreender. Mais uma dica, anotem no caderno de vocês, tá bem? Vou apagando e vamos para a próxima questão. A próxima questão, pessoal, é a de número 2, que diz o seguinte. Grandes fontes de emissão do gás dióxido de enxofre são as indústrias de extração de cobre e níquel em decorrência da oxidação dos minérios sulfurados. Para evitar a liberação desses óxidos na natureza e a consequente formação da chuva ácida, o gás pode ser lavado em um processo conhecido como dessulfurização, conforme mostrado na equação 1. CaCO3 mais SO2 formando CaSO3 mais CO2.
Veja aí os estados aqui, tá? Sólido, gasoso, sólido, gasoso. Por sua vez, o sulfito de cálcio formado pode ser oxidado com o auxílio do ar atmosférico para a obtenção do sulfato de cálcio, como mostrado na equação 2. Essa etapa é de grande interesse porque o produto da reação, popularmente conhecido como gesso, é utilizado para fins agrícolas. Então, ó, 2CaSO3 mais O2 formando 2CaSO4. As massas molares dos elementos carbono, oxigênio, enxofre e cálcio são iguais a 12 mol, 16, 32 e 40 gramas por mol, respectivamente. Considerando um rendimento de 90% no processo, a massa do gesso obtida em gramas por mol de gás retido é mais próxima de... Então vamos lá. Fazendo novamente aqui a questão, anotando. CaCO3 mais SO2 formando CaSO3 mais CO2. Segunda equação, 2CaSO3 mais O2 formando 2CaSO4. Pessoal, importante, precisa ver se a equação está balanceada. Na resolução anterior, tudo estava balanceado, por isso que eu não falei. Essa daqui também, tá? Então, de novo, reação consecutiva. A gente vai fazer as multiplicações primeiro e depois vai ver, certo? Quem está em comum? CaSO3, CaSO3. Aqui, ó, nos produtos aqui, nos reagentes. Então, tem que cancelar. Aqui é 2, então, consequentemente, eu multiplico aqui por 2, e aí vai ficar 2, 2, 2 e 2. Aí, ó, cancela, certo? Cancela esses dois. No final das contas, vai ficar 2CaCO3 mais 2SO2 mais O2, formando CO2 mais 2CaSO4. Esta é a equação, tá bem? Pessoal, eu vou agora apagar novamente e colocar a equação global somente, tá? Porque a gente não tem tanto espaço aqui. Então, pegando das minhas anotações, 2CaCO3 mais 2SO2 mais O2, formando 2CO2 mais 2CaSO4. Detalhe, pessoal, tem um rendimento de 90%, certo? Rendimento de 90%. Ele diz aqui, o gesso, né? Quem é o gesso aqui? Gesso aqui, pessoal, ó, é o CaSO4, tá circulado, certo? E ele deu a massa, né? O gás retido, na verdade, ele quer saber em 1 mol, ok? Ele quer saber, ó, a massa de gesso por mol de gás retido. Então, ele quer saber em 1 mol do gás, certo? Então, beleza. O que é que ele leva em consideração aqui? Deixa eu colocar aqui os dados da questão, ó. O gás retido é o SO2, está nos reagentes. Então, ele quer em 1 mol desse gás, qual o valor da massa do gesso, que é o CaSO4. Aí a gente pega as relações estequiométricas. Então, a gente vai lá. 2 mols, certo? Ó, 2 mols de SO2 vão formar 2 mols de CaSO4. Como aqui é 2 para 2, pessoal, eu já vou simplificar para 1 mol cada um. 1 mol de SO2 formando 1 mol de CaSO4. Ok? Beleza. Só que eu preciso saber aqui ele deu em mol, aqui. E aqui ele deu em massa. Ele quer a massa, ó. Então eu tenho que transformar CaSO4 em massa. Aqui não. Aqui vai ficar 1 mol mesmo. Só que aqui vai ficar 1 vezes a massa. Mas aí eu preciso achar a massa molar do CaSO4. Então, ó, colocando aqui do lado, massa molar do CaSO4. Aí eu pego, ó, Ca, que é o cálcio, S, separo, O4. Cálcio, ele deu o valor, ó, 40 é a massa. Enxofre, 32. O, 16, só que é 16 vezes 4 aqui, que dá 48. No final das contas, eu somo 40 mais 32 mais 48, que dá 136 gramas por mol. Então, aqui vai ser 1 vezes 136.
certo? Pessoal, por enquanto eu estou achando a relação estequiométrica apenas. 1 mol e aqui vai dar 136 gramas. Agora sim, vamos colocar o outro lá, que eu vou colocar de verde, né? O que foi que o problema me deu? Ele deu o seguinte, ó, em 1 mol vai ser quanto? Aqui, né? Então, como é que é isso? Só que detalhe, aqui é dado um rendimento, né? Rendimento. Então, rendimento, eu multiplico esse daqui, ó, o CaSO4, o 0,9, por quê? Porque o rendimento aqui é de 90%. Aí, ó, X, né? Fazendo aqui, ó, fazendo a multiplicação aqui dos meios pelos extremos, aí, voltando aqui azul, x vezes 1 dá x. E 1 vezes, ó, aí vai ser 136 vezes 0,9, que dá aproximadamente aqui, pessoal, 122,4 gramas de CaSO4. Certo? Então, é mais próxima de qual letra? Mais próxima da letra C de casa. Ok? Pessoal, muita calma nessa hora. Analisem as questões, leiam, anotem no caderno de vocês e com certeza vocês vão conseguir fazer. Vamos para a próxima? Bem, vamos para a questão 3. Pessoal, percebam uma coisa nas questões de cálculo estequiométrico, são textos longos, né? Então toda atenção é necessária, tá? Vamos lá. A composição média de uma bateria automotiva esgotada é de aproximadamente 32% de chumbo, 3% de óxido de chumbo, 17% de dióxido de chumbo e 36% de sulfato de chumbo. A média de massa da pasta residual de uma bateria usada é de 6 kg, onde 19% é dióxido de chumbo, 60% sulfato de chumbo e 21% chumbo. Entre todos os compostos de chumbo presentes na pasta, o que mais preocupa é o sulfato de chumbo 2, que é o PbSO4, pois nos processos pirometalúrgicos em que os compostos de chumbo, placas de bateria, são fundidos, há a conversão de sulfato em dióxido de enxofre, gás muito poluente. Para reduzir o problema das emissões de SO2, a indústria pode utilizar uma planta mista, ou seja, utilizar o processo hidrometalúrgico para a dessulfuração antes da fusão do composto de chumbo. Nesse caso, a redução de sulfato presente no PbSO4, que é o sulfato de chumbo 2, é feita via lixiviação com solução de carbonato de sódio Na2CO3, 1 molar, que é 1 mol por litro, a 45 graus Celsius, em que se obtém o carbonato de chumbo 2, com rendimento de 91%. Após esse processo, o material segue para a fundição para obter o chumbo metálico. Aí ele dá a reação, pessoal, e diz, né, a reação aqui, ó, PbSO4 mais Na2CO3, formando PbCO3 mais Na2SO4. E aí ele pede, segundo as condições do processo apresentado para a obtenção do carbonato de chumbo 2, por meio da lixiviação do carbonato de sódio, e considerando uma massa de pasta residual de uma bateria de 6 kg, qual quantidade aproximada em quilogramas de PbCO3 é obtida? Então, vou colocar aqui, ó, vamos lá, Pb, a reação. Questão 3, PbSO4 mais Na2CO3, formando PbCO3 mais Na2SO4, tá? Então, vamos lá. Aí, ó, vou colocar os dados aqui, e ele diz o seguinte, né? Ele dá um rendimento de 91%. Ele diz também, pessoal, que dos 6 kg da bateria, o PbSO4 é 60%, certo? Então, dos 6 kg, 60% na massa da pasta, então é 3,6 kg, certo? Então, vamos lá, aqui, ó, 3,6 kg, e ele quer saber qual é a massa disso aqui, certo? Está balanceada a reação? Sim, a equação está balanceada. Agora, as proporções estequiométricas. 1 mol de PbSO4 forma 1 mol de PbCO3.
Agora tem que transformar tudo para massa. Vai ser 1 vezes a massa molar, pessoal. Olhem a questão anterior, vejam como foi que eu fiz. E aí vocês vão compreender. Fazendo a mesma coisa, o mesmo processo, tá? Deixa eu colocar aqui do lado, para que vocês possam acompanhar. Então aqui, ó, para o PbSO4, a massa molar. Então eu pego chumbo, SiO4. Chumbo é 207, que ele deu as massas aí. Enxofre 32, oxigênio 16 vezes 4, que dá 64, certo? Somando tudo isso aqui, vai dar 303. Então aqui vai ser 1 vezes 303 gramas. E aqui 1 vezes, fazendo o mesmo cálculo, aqui vai dar 283 gramas. Só que agora para o carbonato de chumbo, tá? Usa a mesma coisa que está aqui de rosa, pessoal, que dá certo. Só que agora você vai mudar de sulfato para carbonato, PbCO3. Aí aqui, ó, fazendo a multiplicação, 303 gramas, 283 gramas. Mas ele quer em quanto? Ele não quer só em 303 gramas, ele quer em 3,6 quilos. Então, 3,6 quilos, isso aqui vai ser X. Só que tem um rendimento. Rendimento de 91%. Então, esse aqui vai ser multiplicado por 0,91. Rendimento é o resultado, pessoal. Então, é por isso que eu multiplico nos produtos. Fazendo a multiplicação meios pelos extremos, nós temos o seguinte. 303x igual a 3,6 vezes 283. X vai ser 3,6 vezes 283 dividido por 303. Esse valor, fazendo os cálculos aqui, pessoal, vai dar aproximadamente 2,9 quilos, tá? A letra, então, correspondente vai ser a letra C. Mais uma vez, pessoal, tudo isso aqui é prática, tá? Então, atenção, façam as anotações no caderno, repitam a questão que vocês vão compreender. Vamos para a próxima? A próxima questão, pessoal, questão 4, que diz assim. Pesquisadores desenvolveram uma nova e mais eficiente rota sintética para produzir a substância atorvastatina, empregada para reduzir os níveis de colesterol. Segundo os autores, com base nessa descoberta, a síntese da atorvastatina cálcica, CaC66H68F2N4O10, de massa molar igual a 1.154 gramas por mol, é realizada a partir do éster 4-metil 3-oxopentanoato de metila, C7H12O3. Massa molar igual a 144 gramas por mol. Considere o rendimento global de 20% na síntese da atorvastatina cálcica a partir desse éster na proporção de 1:1. Simplificadamente, o processo é ilustrado na figura, que está aqui. Considerando o processo descrito, a massa em grama de atorvastatina cálcica obtida a partir de 100 gramas do éster é mais próxima de... Então, pessoal, fazendo essa questão, veja bem, eu já vou pegar os dados dela, depois vocês podem ver mesmo, né, analisando, fazendo aí paralelamente, eu já vou colocar os dados aqui, certo? Ó, é o C7H12O3 formando CaC66. Deixa eu tenho até que diminuir aqui, pessoal. Mas até tirar aqui o número, já sabe que é a questão 4. C7H12O3 formando CaC68F2N4O10. E aí ele dá o quê? A partir de quanto? A partir de 100 gramas desse aqui, qual é a massa? Certo? E ele diz que a proporção é 1:1, ou seja, 1 mol de C7H12O3 vai formar 1 mol de CaC66, H68 e assim por diante, tá? Não vai dar para colocar aqui. Só que aí a gente tem a massa de cada um que é dado no problema. Aí, 1 vezes 144
e aqui vai ser 1 vezes 1.154 gramas. Então aqui, 144 gramas, 1.154 gramas. Mas ele quer em 144? Não, ele quer em 100. 100 gramas, aí aqui vai ser X. E outra, rendimento de 20%, vezes 0,2. Então, fazendo os cálculos aqui, X vai ser, mesmo pelos extremos, né? Vai ser 100 vezes 1.154 vezes 0,2 dividido por 144. Fazendo esses cálculos, pessoal, vai dar aproximadamente 160,3 gramas. Isso vai ser o equivalente à letra C de casa. Ok? Então, o detalhe daqui, pessoal, é a interpretação, tá? Então, muita calma nessa hora, vocês vão conseguir. Qualquer dúvida, voltem à questão e aí vocês vão compreender, tá bom? Vamos para a próxima. A questão 5 diz o seguinte. Em setembro de 1998, cerca de 10.000 toneladas de ácido sulfúrico, H2SO4, foram derramadas pelo navio Bahamas no litoral do Rio Grande do Sul. Para minimizar o impacto ambiental de um desastre desse tipo, é preciso neutralizar a acidez resultante. Para isso, pode-se, por exemplo, lançar calcário, minério rico em carbonato de cálcio, CaCO3, na região atingida. A equação química que representa a neutralização do H2SO4 ou CaCO3 com a proporção aproximada entre as massas dessas substâncias é H2SO4 mais CaCO3 formando CaSO4 mais H2 mais CO2. Essa é a equação que nós vamos usar. Pode-se avaliar o esforço de mobilização que deveria ser empreendido para enfrentar tal situação, estimando a quantidade de caminhões necessária para carregar o material neutralizante. Para transportar certo calcário de 80% de CaCO3, esse número de caminhões, cada um com carga de 30 toneladas, seria próximo de... Então ele quer saber quantos caminhões para transportar essa quantidade. Vamos lá, certo? Então deixa eu colocar a equação. Deixa eu anotar aqui. H2SO4 mais CaCO3 formando CaSO4 mais H2O mais O2. Detalhe, pessoal, olha só o que é que nós temos aqui. Ó. 10.000 toneladas do ácido sulfúrico, certo? Então, eu vou anotar aqui os dados. Então, aqui eu tenho 10.000 toneladas, a partir desse cálculo que a gente vai usar. Eu tenho também aqui, ó, uma pureza de 80% do CaCO3. Vou colocar aqui, 80% de pureza, certo? E aí é isso que a gente vai utilizar. Aí ele leva em consideração aqui, ó, a quantidade em mol, ó, aqui em termos de tonelada, né? Ó, 1 tonelada com 1 tonelada. Então, a proporção aqui, a proporção é 1 para 1. 1 tonelada de um, 1 tonelada do outro. Significa dizer que se 1 tonelada de um é 1 tonelada do outro, 10.000 toneladas de H2SO4 vai ser 10.000 toneladas de CaCO3, certo? Beleza. Aí, ó, 10.000 toneladas tem 80% de CaCO3. Não foi isso que ele falou? Que é a pureza. Mas em 100% tem quanto? X. Aí vai ser, ó, X vai ser 10.000 vezes 100, isso aqui dividido por 80. Fazendo os cálculos, pessoal, achou-se que aqui vai dar 12.500 toneladas. 12.500 toneladas, veja bem, do carbonato. Só que ele não quer, ele quer saber o quê? Ele não quer saber a quantidade, ele quer saber quantos caminhões para levar isso aí. Deixa eu apagar para a gente dar continuidade. Então, eu achei lá que o valor de X são 12.500 toneladas de CaCO3, certo? Então, um caminhão cabe 30 toneladas. E 12.500 toneladas
vão ser quantos caminhões? Então vai ser 12.500 dividido por 30. Isso aqui vai dar aproximadamente 416,7 caminhões. Certo? Então, ó, quantos aqui seria próximo de quem? Seria mais próximo da letra D, né? 400 caminhões. Ok? Então, pessoal, isso aqui é bem mais lógico, mas mesmo assim exige um grau de interpretação. Então, aconselho vocês a darem uma parada, anotem os cálculos e prestem bastante atenção. Qualquer dúvida, voltem na aula anterior para vocês tirarem as dúvidas também, tá? Deixa eu apagar e vamos para a próxima. Olha só, seria a questão 6, mas eu vou deixar essa para vocês e vou fazer a questão 7. É uma questão que envolve, pessoal, reagente limitante, tá? Então, a questão 7, ela diz o seguinte: a minimização do tempo e custo de uma reação química, bem como o aumento de sua taxa de conversão, caracterizam a eficiência de um processo químico. Como consequência, produtos podem chegar ao consumidor mais baratos. Um dos parâmetros que mede a eficiência de uma reação química é o seu rendimento molar, R, em porcentagem, definido como R é igual número de mols do produto sobre número de mols do reagente limitante vezes 100, em que N corresponde ao número de mols. O metanol pode ser obtido pela reação entre brometo de metila e hidróxido de sódio conforme a equação química CH3Br mais NaOH, formando CH3OH mais NaBr. As massas molares em grama por mol desses elementos são H1, C12, O16, Na23, Br80. O rendimento molar da reação em que 32 gramas de metanol foram obtidos a partir de 142,5 gramas de brometo de metila e 80 gramas de hidróxido de sódio é mais próximo de... Vamos lá. Anotando a reação, CH3Br mais NaOH, formando CH3OH mais NaBr. Certo? Vamos colocar os dados da questão que ele pediu aqui. Olha só. Ele deu 142,5 gramas de brometo de metila, deu 80 gramas de hidróxido de sódio e deu 32 gramas de metanol. Certo? Então, ele quer saber o rendimento. Esse cálculo aqui a gente vai achar em porcentagem. Mas antes a gente tem que saber quem é o limitante. Então, aqui, ó, quem é o reagente limitante. Ok? Aí a gente vai, ó, primeiro, a gente calcula só entre reagentes aqui. Então, vai ser 1 mol de CH3Br reage com 1 mol de NaOH. Ok? Aí, ó, fazendo o cálculo da massa molar, vocês vão pegar C, o H3, o Br, ver cada um, depois soma. Vai dar aqui 1 mol tem 95 gramas. Então, vai ser 1 vezes 95, 1 vezes aqui o NaOH dá 40. Então, vou apagar isso aqui, né, que seria 1 mesmo, multiplicando. Então, 95 gramas reage com 40 de NaOH, de acordo com a reação. Mas agora aqui, ó, aí eu vou colocar o que é dado, 142,5 gramas reage com 80. Isso aqui é o que foi dado no problema, certo? O que ele quer saber. Como é que a gente faz isso daqui? Pega aqui, ó, multiplica isso por esse por esse. Vai achar um resultado aqui. Então, 142,5 vezes 40 vai dar 5.700. 95 vezes 80 vai dar 7.600. O valor maior é o do reagente em excesso. Então, esse daqui está em excesso. Quem é o reagente que está em excesso? É o O. NaOH. Está desse lado aqui. Ok? Beleza. Aí, se o NaOH está em excesso, o reagente limitante é o CH3Br. É com quem nós vamos fazer todos os cálculos. Ok? Vou apagar e vou escrever novamente a equação.
CH3Br mais NaOH, formando CH3OH mais NaBr. Ok? Então, reagente limitante CH3Br. A gente vai usar agora 142,5 gramas. Deixa eu colocar de outra cor. A gente vai usar esse valor, 142,5, porque ele é o limitante, não usa do NaOH. E aqui ele quer saber, aí eu vou fazer X. Calma, a gente tem um valor do metanol, que é 32, mas vai usar no fim. Aí a gente vai fazer, ó, 1 mol de CH3Br forma 1 mol de CH3OH. 1 para 1. Achando a massa, fazendo massa molar, aqui é 95 e aqui é 32. Só que ele não quer em 95, ele quer no que foi dado, ó, que é 142,5 gramas. Isso aqui vai dar X. Aí, ó, fazendo aqui, X igual a 142,5 vezes 32 dividido por 95. Esse valor, pessoal, deu 48 gramas. Só que detalhe, este valor aqui é para 100%, certo? Só que quanto é que foi obtido apenas? Foi obtido apenas 32. Beleza. Aí, ó, apagando novamente, lembrando desse resultado, 48 gramas. Então, o valor de X lá que nós achamos foi 48 gramas. Aí a gente coloca assim, ó, 48 gramas é o equivalente a 100%. Só que o resultado que ele achou de metanol foi apenas 32, que é igual a Y. Aí, ó, vai ser o quê? Y vai ser 32 vezes 100 dividido por 48. Consequentemente, esse valor é, ó, 66,7%. Certo? E aí vai ser igual a quanto? Vamos lá. 66,7% aqui, ó. 67%. Certo? Letra D de dado. Mais uma vez, pessoal, esse exercício requer muitos passos. Novamente, parem em cada passo, anotem, analisem, interpretem. E vai dar certo. Tá bem? Vamos para a próxima? Bom, pessoal, essa agora é a última questão que eu vou fazer, certo? Para que vocês possam aliviar também. Então ele diz assim: a produção de aço envolve o aquecimento do minério de ferro junto com carvão, carbono e a atmosférica em uma série de reações de óxido-redução. O produto é chamado de ferro-gusa e contém cerca de 3,3% de carbono. Uma forma de eliminar o excesso de carbono é a oxidação a partir do aquecimento do ferro-gusa com gás oxigênio puro. Os dois principais produtos formados são aço doce, liga de ferro com teor de 0,3% de carbono restante e gás carbônico. As massas molares aproximadas dos elementos carbono e oxigênio são, respectivamente, 12 gramas por mol e 16 gramas por mol. Considerando que um forno foi alimentado com 2,5 toneladas de ferro-gusa, a massa de gás carbônico formada em quilogramas na produção de aço doce é mais próxima de... Então, pessoal, nós vamos usar todas estas porcentagens aqui, tá? Ó, 3,3, 0,3, as massas e assim por diante. Tá bem? Vamos lá. Primeiro cálculo que a gente vai fazer. Primeiro cálculo. Quantidade de ferro e carbono em 2,5 toneladas de ferro-gusa. Certo? Beleza. Carbono, ó, de 2,5 toneladas, eu tenho quantos por cento? 3,3. Que isso é igual a 0,033. Então, a quantidade de carbono, 0,0825 toneladas. Consequentemente, a quantidade de ferro é quanto? 2,5 menos 0,0825. Que vai dar 2,4175 toneladas. Pessoal, vou anotar esses dados aqui, certo? Para que a gente vá lá, vai precisar deles. Então aqui, ó, ferro-gusa. Então, carbono tem
0,0825, ferro tem 2,4175. Tudo isso em tonelada, ok? Beleza, deixa eu apagar isso aqui agora. Vou precisar apagar assim, porque senão, se eu fizer de outro jeito, vai apagar tudo, tá? Então, vamos lá. Agora, segundo passo. É calcular a quantidade de C no aço doce, que é 0,3% de carbono. Então, ó, ele diz o que aqui? No aço doce, né? 2,42, 2,41. Ferro, né? Porque não sai o ferro, tirou o carbono. Aí aqui, ó, esse valor do ferro aqui eu vou usar, ó, agora, tá vendo? O que é que eu preciso? Então, vou colocar aqui, 2,42 é o equivalente a quanto? 0,3 de carbono, então 99,7% é de ferro. E aí, 0,3% de carbono é equivalente a X. Esse valor vai dar, pessoal, 0,0073 toneladas de carbono. Então, agora, vou botar aqui, ó, esse outro. Aço doce, carbono, 0,0073. Tudo isso aqui em tonelada, tá? Então, beleza. Apagando aqui. Vamos para o terceiro, né? Agora, terceiro passo. Calcular a massa de carbono que se transforma em CO2, tá? Aí como é que vai ser, pessoal? Eu vou pegar a massa de carbono do ferro gusa, que é 0,0825, diminuir da massa de carbono de aço doce, 0,073, que é o que se transforma em CO2, que dá 0,75 toneladas, certo? Isso aqui é 75 quilos de carbono. Então, vamos lá. 75 quilos aqui, ó, 75 quilos de carbono, certo? Vou separar aqui que dá para fazer o cálculo. Aí agora é calcular a massa de CO2 formada. Aí vai ser 1 mol de C está em 1 mol de CO2. Por quê? Veja bem, se aqui tem 1, em todo o CO2 tem quanto de carbono? Tem só 1? Então 1 mol de C. Massa de carbono, 12 gramas. Massa de CO2, 44 gramas. Que vai ser C mais O2, né? Aí aqui agora, ó, 75 quilos vai ser X. Fazendo os cálculos, X vai ser igual, vai ser 75 vezes 44 dividido por 12. X aqui é igual a 275,7 kg de CO2. Consequentemente, pessoal, aqui é equivalente à letra D de dado, tá? Olha só, pessoal, essa questão ainda é um pouquinho mais, né, demorada, trabalhosa. Então, eu aconselho vocês a pararem. Vejam bem o que é que eu falei durante essa parte, ok? Cada passo, anotem, tirem suas dúvidas e vai dar tudo certo, tá bom? Bem, pessoal, então terminamos hoje a parte de cálculo estequiométrico, casos especiais. Outro detalhe importante, cálculo estequiométrico acaba por aqui. Nosso próximo assunto já não vai ser mais cálculo estequiométrico, então, ufa, né? Mas mesmo assim é importante, vocês veem que cai no Enem, todas essas questões foram abordadas pelo Enem, então é importante saber cálculo estequiométrico, tá bem? As outras eu vou deixar para vocês fazerem e aproveitem, estudem, peguem o conteúdo anterior, as aulas anteriores, revisem, pratiquem, anotem no caderno de vocês que dá tudo certo. Então por hoje é só, pessoal, um grande abraço, tchau, tchau!